Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom estar com você novamente para juntos participarmos de mais uma escola bíblica dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. E o tema da lição que vamos estudar hoje, de número 20, é Sardes, lembrar e arrepender-se. O texto está em Apocalipse 3, de 1 a 3. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de falar um pouco das lições que temos estudado até agora. Lembrando que estamos estudando a revista Legados de Fé, Novo Testamento. E até agora foram 19 lições nas quais pudemos conhecer pessoas que em suas experiências de fé têm muito a nos ensinar. Falamos de Jesus, o autor da nossa fé, de Maria e José, pais de Jesus, de Zacarias e Isabel, tempo para todo o propósito de Deus, de João Batista, testemunha da luz, e Jesus é a luz do mundo, os discípulos de Jesus e muitos outros, como Pedro, João, Estevão, Paulo. E também não podemos esquecer das mulheres, Dorcas, Lídia e Maria, mãe de João Marcos. E na última lição, estudamos sobre os amigos e amigas de Paulo. Quanto testemunho, quantos ensinamentos! E é assim que vamos conhecendo cada vez mais o trabalhar do Senhor em nossas vidas, pois Ele não dorme. Além de pessoas que, por intermédio das suas experiências com Deus, podem inspirar nossa caminhada de fé e nos orientar como discípulos de Jesus, há comunidades de fé que também podem nos ensinar. E o objetivo desta lição é buscar inspiração na trajetória de uma das igrejas do Apocalipse. O intuito é que ela nos ajude a pensar em nossa igreja e em como vivenciamos esse importante espaço de fé e missão. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, 1 a 3. O texto diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. O livro de Apocalipse, que significa revelação, foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, numa época de intensa perseguição ao povo cristão. E é sobre a igreja de Sardes que vamos falar hoje, sobre a carta que ela recebeu. Sardes era uma cidade famosa pela sua indústria têxtil. Seus artesãos trabalhavam com lã e algodão. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, Sardes vivia do saudosismo das glórias passadas. Segundo consta, a cidade foi invadida e destruída por várias vezes, pela falta de vigilância de seu povo, apesar de suas muralhas. No ano de 17 a.C., foi destruída por um forte terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério. Assim, a cidade passou a oferecer culto ao imperador, com um templo dedicado exclusivamente a ele. Em Sardes também ficava a colônia judaica mais antiga entre as cidades gregas. Vamos ver alguns detalhes da carta enviada aos cristãos da igreja de Sardes. As palavras de Jesus: Conheço as tuas obras. Note que é Cristo quem envia a carta, e ele se apresenta como aquele que tudo vê. Quando ele diz: Não tenho achado íntegras as tuas obras, revela seu olhar puro e atento. Mesmo o povo tendo se distanciado, ele sempre esteve próximo, observando suas ações. Tendo então achado os membros da igreja em falta, e dessa forma denuncia o pecado da comunidade, uma imagem equivocada e soberba de si mesma. Você tem fama de estar vivo,
mas estás morto, como diz lá no versículo 1. A igreja em Sardes seguia os padrões dos habitantes da cidade. Olhava o passado e descuidava do presente. Por isso esfriou na fé. Desanimou e deixou de vigiar. Mas no versículo 3 recebe um conselho de como recuperar o vigor do passado. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Recordando o passado, a alegria que vinha da fé, o mover de Deus em suas vidas era a orientação para que, a partir dessa lembrança, se renovassem no vigor de se voltarem para Deus. Nem toda a igreja cedeu. A igreja em Sardes, apesar das suas fragilidades, possuía membros que se mantiveram firmes, se tornando assim modelos de uma vida de santidade, que seriam recompensados por não cederem às tentações. Deus não estava preocupado em evidenciar as fragilidades, mas também aquilo que a comunidade tinha de bom. Vemos então que a igreja em Sardes foi reprovada na inteireza de suas obras, pois não estava trabalhando como poderia e deveria. Não estava inteiramente engajada no projeto divino, mesmo aparentando uma igreja viva e relevante. Mas Deus estava observando sua morte e fragilidade de suas obras. O Salmo 139 diz que ninguém pode se esconder de Deus. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. A igreja em Sardes não enxergava a presença de Deus e o seu cuidado, por isso estava morrendo. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, Deus nos chama a sermos santos como Ele é. E em Gálatas 5,16, a andarmos em espírito. Deus olha para nós e deseja que sejamos fiéis a Ele. A igreja em Sardes também estava morrendo por viver no saudosismo, no passado, e isso a paralisava ou diminuía sua atividade no presente. Assim como Sardes, as igrejas de hoje costumam se acomodar na vida cristã e no trabalho missionário. Servimos menos, congregamos menos, ajudamos menos a quem necessita e estudamos menos a palavra. Há muitas igrejas que, depois de um tempo maravilhoso, passam por divisões, perdem membros e, por ficarem aprisionadas no passado, no saudosismo, não conseguem avançar no presente. É preciso reagir. É arriscado pensar mais do que convém sobre si mesma, pois uma igreja lotada nos cultos não significa que a comunidade esteja inteira e viva na obra missionária. O desafio para a igreja cristã de hoje é não se contaminar com uma sociedade preocupada com a autossatisfação. E se cair nessa tentação, o envolver-se com as dificuldades do próximo acaba se tornando exaustivo. Temos que lembrar que somos uma comunidade a serviço das pessoas. Quando Deus se manifesta e nos exorta, Ele o faz com a intenção de nos ensinar e assim gerar arrependimento e transformação. Um dos conselhos dados para Sardes é guardar o que receberam e ouviram, ou seja, se apropriar dos princípios da fé e guardar a palavra praticando-a. Precisamos viver o tempo presente, vigiar e ter disposição para servir, pois a palavra de Deus é eterna e não perece. Só assim chegaremos ao futuro que Deus quer para nós. Toda a igreja passa por dificuldades, mas sempre há pessoas que se mantêm firmes e, por sua fidelidade, são instrumentos de salvação e santidade para todo o corpo de Cristo. E isto é agradável a Deus. Não podemos desistir da nossa igreja. Diante dos problemas, devemos nos oferecer como instrumentos de paz e transformação para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Conclusão. Jesus advertiu a igreja em Sardes sobre sua conduta errada. Sua intenção era levá-la ao arrependimento sincero,
a fim de que voltasse a ser uma igreja viva e atuante, onde ele pudesse se fazer presente. Há muitas situações que tendem a enfraquecer e desanimar uma igreja. Por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta que ajuda nesse processo de renovação. A igreja em Sardes descobriu que há perdão em Deus para apagar os pecados e renovar o vigor. Nossa igreja pode seguir essa mesma orientação. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Senhor nosso, obrigado por Sua palavra que é viva e eficaz, que penetra nossa alma e nosso entendimento. Obrigado pelo estudo de hoje, Senhor, pelos ensinamentos que nos trouxe, que possamos ser impactados e transformados pela Tua palavra a cada dia. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais para enxergar onde temos falhado e deixado de te servir. Perdoa-nos, apaga os nossos pecados e renova nosso vigor. Faz de nós, Senhor, instrumentos de salvação e santidade para todo o corpo de Cristo. Que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Em nome do seu Filho Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém? Tire um tempinho para ler os capítulos de 1 a 3 do livro de Apocalipse, para você conhecer um pouco mais sobre as revelações dadas às igrejas. E destaque no que elas nos inspiram em nossa caminhada de fé como igreja. E lembre-se, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Na próxima aula, vamos falar da natureza. Como anda o nosso compromisso com a criação? Não percam. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus, você e sua casa. Deus te abençoe e até domingo que vem.